eu sou a doutora Mariana Moscovici, neurologista, e hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto pouco discutido aqui na internet, que é sobre a sexualidade nos pacientes com a doença de Parkinson. Vocês sabem quais são as maiores dificuldades ou os maiores problemas em relação à sexualidade com pacientes com a doença de Parkinson? Se você não sabe, assiste esse vídeo até o final. Os problemas em relação à sexualidade podem estar relacionados ou à própria doença ou mesmo ao uso de alguma medicação para tratar a doença de Parkinson. Na verdade, então, pacientes homens muitas vezes podem sofrer de disfunção erétil. Já nas mulheres, elas podem vir a ter um ressecamento vaginal, fazendo assim com que ter a relação sexual seja um pouco mais difícil. Essas são as duas causas principais relacionadas diretamente com a doença. Falando também na doença, muitas vezes o paciente pode ter dores, o paciente pode ter mais rigidez muscular, pode estar em off, o que, sendo assim, prejudica na hora de ter essa relação sexual. Então, normalmente, nós indicamos que o paciente tente tomar a medicação dopaminérgica antes de ter esta relação para que tenha um pouco mais de conforto e um pouco mais de mobilidade. Em relação a essa secura vaginal ou mesmo a disfunção sexual masculina, nós também temos tratamento e isso deve ser sempre discutido com o seu médico. Por outro lado, temos as alterações que ocorrem devido ao uso de algumas medicações para tratar os sintomas da doença de Parkinson. Por exemplo, algumas medicações utilizadas para tratar depressão podem fazer com que haja menos libido e pode ser também com que prejudique nessa parte de ereção dos homens. Então, se essa medicação que você está usando para sintomas não motores, como depressão ou ansiedade, vier a interferir no seu libido ou nessa sua conexão com o seu parceiro ou mesmo nessa parte de relação sexual, você converse com o seu médico, porque existem outros medicamentos que podem ser utilizados. Já em relação à medicação utilizada para tratar a doença de Parkinson, elas também podem intervir diretamente com essa parte da sexualidade. A medicação que mais pode interferir nessa parte de sexualidade é os agonistas dopaminérgicos, por exemplo, o pramipexol, que nós sabemos que em alguns casos podem levar o paciente a ter tipos diferentes de compulsão. A compulsão mais comum encontrada em homens seria a hipersexualidade, onde aquele paciente tem vontade de ter relações sexuais muitas vezes, repetidas vezes. Isso, algumas vezes, quando é em comum acordo, digamos, com o parceiro, né, com a sua parceira, isso não teria problema algum, mas muitas vezes isso pode ser incômodo. Muitas vezes pacientes mais idosos, né, muitas vezes em pacientes já que não querem ter tantas relações sexuais, isso pode vir a ser um incômodo e interferir demais na vida daquela família. Existem inclusive relatos de pacientes que, usando esse tipo de medicação, acabaram tendo relações extraconjugais e assim acabou a família, acabou a relação com o parceiro de muitos anos devido ao próprio uso dessa medicação. Por isso, nós médicos temos que tomar muito cuidado e perguntar ativamente para o paciente e para o familiar. Muitas vezes o paciente não percebe que aquilo é um problema. Então, se isso está sendo realmente um problema em relação à parte sexual. Eu sempre pergunto aos meus pacientes em relação à parte sexual, porque a parte de sexualidade também é muito importante, principalmente para a qualidade de vida de todos os seres humanos. Então, se você está tendo algum problema em relação à sexualidade, seja pela doença ou seja mesmo pelo uso de alguma medicação, por favor, converse com o seu médico, que eu tenho certeza que vai poder lhe ajudar.